Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal e hoje sei que o coração de todos vocês, corintianos e palmeirenses, estão apertados, porque hoje tem o derby, o clássico mais famoso do planeta, junto com o Barcelona. Eu estou sozinho hoje para fazer esse vídeo, para falar um pouco de como que vem hoje, a gente já tem certeza, né? Porque exatamente são 4 horas da tarde, 5 horas da tarde no Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre como os dois times vão vir, praticamente a escalação já definida dos dois times, e a gente vai falar um pouco sobre as duas situações, cada jogador. A gente já fez um cara a cara, que eu acho que ficou bem legal, se você quiser assistir. Vídeo passado a gente fez uma live, só dá uma olhada aqui no canal. A gente falou um pouco de cada jogador, cada posição, a gente montou um time ideal. Então, se você quiser ver antes do jogo, falta pouco, hein? Daqui a pouco tem um jogo, mas eu sei que vocês estão consumindo, e eu pelo menos faço isso, consumindo os conteúdos de todos os clubes, dos clubes envolvidos, né? Vendo tanto os canais imparciais como os parciais, né? Então, eu sempre, no meu caso, sempre tô vendo lá o meu timão, o Andrew Souza, do Salve Drew. Então, a gente acaba vendo bastante conteúdo e eu sei que vocês querem ver um vídeo falando um pouquinho de como chega cada time para esse clássico, para esse derby. Então bora lá. Se você é novo no canal, deixa o like, se inscreva, que é importante pra gente. Deixa os comentários também, que é legal para engajar mais o vídeo. E bora lá. Mesmo se você for palmeirense, fica aí no vídeo. Eu prometo ser imparcial. Aqui a gente não tá... A gente tem os vídeos que a gente fala com o coração e a gente tem os vídeos que a gente fala com a razão. E bora lá para falar um pouquinho sobre a escalação, como os times vão vir para esse clássico, para esse derby, hoje à noite, em Itaquera, às 9h30 da noite. Então bora lá, eu vou colocar aqui um pouco aqui a escalação. Vamos começar pelo Corinthians, tá? Como vocês podem ver, eu deixei aí, vamos colocar mais ou menos assim, acho que dá para ver, né? O Corinthians, pelo que todos estão falando, o Corinthians vai vir com um esquema que ficou famoso com o Ramon e o Emiliano, que é o 4-1-3-2, que na verdade a gente fala do diamante, né? E provavelmente a gente vai ter uma ação maior entre Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay e o Carrilho, tá? Acho que a gente vai ver bastante o Carrilho pela direita, agindo bastante. A única coisa que eu li, acho que foi ontem, que é bem provável a dúvida do Dorival seja entre Bidon e Carrilho. Aqui a gente tá falando de Bidon e Carrilho junto, mas o que eu vi, pelo menos no Globo Esporte, falando é que o Dorival tava na dúvida entre ou o Bidon ou o Carrilho e jogar com o Martinez e o Ranieri. Na minha opinião, se for o Martinez e o Ranieri, ótimo. A gente vai ter dois jogadores de marcação pesados, né? Que correm bastante, porque o meio-campo do Palmeiras é muito forte. É muito forte. E a gente não tá falando. Eu não tô falando aqui de nomes. Apesar do Maurício estar fazendo um ano maravilhoso pelo Palmeiras, eu acho que a questão é consistência. É um time que toca bastante a bola, gosta de ficar com a bola. E acho que a marcação tem que ser pesada. O Garro ultimamente tá ajudando muito na marcação. Mas a gente não pode contar. E se o Carrilho jogar, ele também não marca tanto assim. Então a gente precisa de dois marcadores fortes. E eu acredito que o Dorival vá mudar isso daqui. Não é Bidon e Carrilho. Pelo que eu vi, vai ser Martinez, Ranieri, né? Dois aqui. O Carrilho, Garro, Yuri e Memphis Depay. Mas vamos falar primeiro como que chega o momento de cada jogador no Corinthians, tá? Hugo Souza, acho que é o momento mais quieto dele no Corinthians até agora. Acho que ele vem bem, acho que ele tá bem. A zaga do Corinthians tá até que ok, consistente. E quando ele precisa fazer milagre, ele faz. E muitas vezes ele acaba tomando gol por conta que a zaga do Corinthians é ruim. Então eu acho que o Hugo Souza não é problema nesse exato momento. O Corinthians tá de boa com ele. Acho que o Hugo Souza vem até no momento talvez igual ou melhor que o Everton. Mas o Hugo Souza aí no gol do Corinthians eu acho que tá de boa, não é preocupação. O Mateuzinho. A questão do Mateuzinho é que eu até confio nele em clássicos, tá? O Mateuzinho, eu acho que ele tem raça, ele joga pro time, mas ele é ruim. Ele é ruim, não tem o que falar. Ele é ruim.
E, infelizmente, não tem ninguém pra fazer sombra ao Mateuzinho. Então, ele joga sozinho. Ele sabe que se ele jogar bem, ele vai ser titular. E ele sabe que se ele jogar mal, ele vai ser titular. Mas, nesse caso aqui, se fosse Corinthians e Botafogo, Corinthians, eu ia falar outra coisa. Mas eu acho que como é clássico e mexe com as emoções, eu confio no Mateuzinho nesse clássico. Beleza? André Ramalho e Kaká. Vou falar dos dois juntos, tá? Estão falando que pode ser que seja o Gustavo Henrique. Se for o Gustavo Henrique, pra mim não importa, porque o Kaká não está fazendo um ano ruim, mas é o Kaká. Não deixa de ser o Kaká. Então, Kaká e André Ramalho. André Ramalho, eu sou o maior crítico do André Ramalho, mas ele tá jogando bem nos últimos jogos. E eu acho que pra marcar o Vitor Roque, com a presença ali do Facundo Torres e o Sousa, talvez, acho que tá de boa. Eu acho que se for Ramalho e Kaká, ou se for Ramalho e Gustavo Henrique, não tem onde fugir. Eu acho que o Ramalho é titular nesse time, até porque ele não tá demonstrando uma irregularidade ou jogando muito mal pra eu falar, não, tem que ser outro em vez do André Ramalho. Acho que a dúvida mesmo é Kaká e Gustavo Henrique. E eu acho que o Kaká até entrega um pouco mais. Eu até preferi o Kaká hoje nesse jogo, pelo fato do Kaká saber correr, coisa que o Gustavo Henrique não sabe. E eu acho que um ataque onde tem Vitor Roque, Maurício, Facundo Torres, que são caras que correm bastante, eu acho que tem que ter zagueiros móveis, não os zagueiros tão... Não acho que o problema do Corinthians vai ser a altura, entendeu? Nesse jogo, apesar de na zaga, um escanteio, tem Gustavo Henrique, Gomes e tudo mais, acho que o Kaká seria bom ali em vez do Gustavo Henrique. Matheus Bidu na esquerda. E não tem, gente, não tem pra onde fugir, porque o Matheus Bidu tá jogando bem, tá jogando ok, mas o Andileri caiu demais, caiu muito de rendimento. Então, e como o Estevão, tudo bem que o Facundo Torres, ele é rápido, ele é habilidoso e tal, mas não é o Estevão, né? Ele não é um cara tão agudo como o Estevão. Então, eu acho que pro Matheus Bidu, acho que se fosse o Estevão ali na ponta direita, eu iria com o Andileri, mas como o Facundo não é tão agressivo assim, e ele, eu acho, pelo pouco que eu vi do Facundo Torres, palmeirense aí, vocês podem me corrigir, mas eu acho que ele corta muito, ele joga muito pelo meio, então eu acho que não vai ser problema pro Matheus Bidu na lateral esquerda, tá ótimo. Meio, a gente tem o Martinez, mas eu vou colocar Martinez e Ranieri, que foi a última escalação. Inclusive, deixa eu colocar aqui que o 365 score, vamos mudar aqui, gente. Tá mudando aqui já no vídeo. O 365 score vai passar mais ou menos a escalação certa, tá? Eu acho que essa é a escalação do Corinthians pra hoje, tá bom? Eles estão falando Gustavo Henrique aqui, né? Diferente. Mas a gente já conversou aí, Gustavo Henrique ou Kaká, eu prefiro Kaká. O meio aqui, os volantes vão ser o Ranieri e o Martinez, eu acho que isso é certeza. O Dorival não vai querer perder meio campo, eu acho que se for só com o Martinez ou com o Ranieri, cara, eu vou ficar desolado antes do jogo. Mas eu acho que vai ser Ranieri e Martinez. Ótimo, consistência, dois caras marcando, você perde um pouco de qualidade na saída de bola, mas fazer o quê, né? Derby é jogado, derby se ganha, na verdade, né? O derby você se ganha, você não joga, você se ganha. Não adianta jogar bonito e perder. Você tem que ganhar. Então, tá ótimo. Martinez e Ranieri. O Carrilho ou o Bidon, eu acho que ele tá pensando em experiência. E eu acho que tá certo se você for pensar em experiência, jogo grande. E fora que o último grande jogo do Carrilho, que eu lembro, né? Foi contra o Palmeiras. O Carrilho jogou muito aquela final. Eu acho que tem que ser Carrilho também, apesar de o Carrilho tá vivendo o seu pior momento no Corinthians, mas eu acho que tem que ser Carrilho, não tem pra onde fugir. E aí, gente, o trio, pra mim, é o trio destaque, por mais que você possa falar, palmeirense, o Maurício vem jogando muito bem, o Vitor Roque parece que tá se encontrando, mas é o trio destaque desse jogo, né? Se a gente falar dos 3 jogadores mais habilidosos, os 3 melhores jogadores desse confronto, é Garro, Memphis e Yuri. E acho que o Palmeiras ganha no contexto geral. O time é muito melhor em questão de consistência, do meio, desde o goleiro até o ataque. É um time consistente, é um time que joga mais certinho, bola no pé, é mais seguro, né? Mas o Corinthians tem os 3 mais talentosos desse confronto, que é o Garro, o Memphis Depay e
eu, como corintiano, conto muito com uma grande partida do Garro, do Memphis e do Yuri Alberto. Espero que os três estejam engajados com o jogo e eles estejam animados para desempenhar um grande futebol, até porque estamos jogando em casa. Então, acho que em casa o Corinthians tem que se impor. Bora falar do Palmeiras, né? E o Dorival, não falei do Dorival, mas o Dorival, pra mim, entra pressionado sim, apesar de eu, como o maior crítico, junto com o André Ramalho, o maior crítico do Dorival, acho que o Dorival melhorou contra o Cruzeiro, melhorou contra o Botafogo. Não estou tão maluco e possesso pelo linchamento do Dorival, entre aspas, né? Pra ele sair do Corinthians. Mas vamos ver hoje. Ainda acho que ele tá na berlinda, ainda acho que o futuro dele depende desse confronto entre Corinthians e Palmeiras, tanto na ida como na volta. Vamos falar de Palmeiras e agora eu não acompanho tanto, né? Acompanho como um anti, né? Como um rival, mas vejo alguns jogos quando dá. Mas eu vou falar mais ou menos e vocês me corrijam aí nos comentários se eu tiver certo. Começando pelo Everton, acho que o Everton tá num momento legal. Jogo passado eu vi um pouco dos lances, ele salvou o Palmeiras, teve um lance ali do Grêmio que não sei quem saiu cara a cara, não sei se foi o Bright White, não sei. Mas ele fez uma baita defesa, então eu acho que o Everton tá vindo bem, tá legal. Não é o Prime, é o Everton, mas tá ok, né? A questão do Everton, a gente sabe que a torcida tem mais raiva com algumas bolas que parecem ser defensáveis e tudo mais, mas eu acho que pra esse confronto ele vem bem. Giai, pra mim, olha que eu sou corintiano, tá? Tô falando isso na moral, gente. Um dos melhores laterais direitos do Brasil, não jogou bem na Copa do Mundo de Clubes, mas ele é muito esforçado, é muito bom jogador. E ali desse lado vai cair cara, eu não sei, né? O Garro talvez caia um pouco ali. O Ranieri gosta de dar umas investidas ali, né? Não sei. Vamos ver quem que o Jai vai marcar ali, mas é um bom jogador, um muito, muito bom jogador. E tá, acho que num bom momento pelo Palmeiras. Gustavo Gomes e o Bruno Fux, eu acho que, pelo que eu vi, tem um outro zagueiro que entrou também na Copa do Mundo de Clubes, quando o Gustavo Gomes não tava. Aquele lá eu acho bem ruinzinho, mas o Bruno Fux demonstrou ser um cara raçudo, né? Um cara bom, ele deu até aquele carrinho de cabeça na Copa do Mundo de Clubes, que eu acho que muitos palmeirenses gostaram. E eu acho que é um zagueiro bom. E o Gustavo Gomes, eu acho que tá vindo ok, né? Tá regular, tá ok, né, gente? Eu acho que disparado essa zaga é melhor do que a zaga do Corinthians, né? Sejamos bem sinceros. Acho que a linha inteira aí, hoje da zaga do Palmeiras, é melhor que a do Corinthians, né? O Giai é melhor que o Mateuzinho, o Gustavo Gomes é melhor que o André Ramalho. Eu acho que os dois, na verdade, estão vivendo. É melhor, mas assim, acho que no momento, os dois estão no mesmo momento. Bruno Fux é melhor e tá no momento melhor, acho que do Kaká ou do Gustavo Henrique, que tá voltando de lesão praticamente. E o Piquerez é muito mais jogador que, em questão, num overall, né? Como um lateral esquerdo. Tô falando de habilidade no pé, tô falando de um overall. O Piquerez, né? Fiquei bem modinha falando isso daí, né? Overall. Mas num todo, né? Num todo, o Piquerez é melhor do que o Matheus Bidu. O Piquerez, talvez, junto com o Alex Telles ali, um dos melhores laterais do Brasil hoje, né? Aí, a dupla de volantes do Palmeiras, né? A gente tem o Evangelista e o Moreno. Acho que o palmeirense tá... Acho, né? Não sei. Mas, pelo que eu vejo o Vitinho falar, tá feliz com o que o Evangelista vem demonstrando. Tipo, ele não é o Richard Rios, né? Mas, até porque eu fico triste que o Richard Rios não tá, né? Ele entregou alguns lances aí entre Corinthians e Palmeiras. Mas o Evangelista é regular, né? É ok, tá ótimo. E eu acho que todo palmeirense tá feliz com o Aníbal Moreno, né? Eu acho um bom jogador. Mesmo sendo rival, eu acho um bom jogador. E acho que o palmeirense tá feliz com o Aníbal Moreno. Do outro lado, eu acho que o Sousa, na verdade, joga do outro lado, né? Do lado esquerdo. Não conheço direito, não faço ideia. Acho que nem o palmeirense sabe direito, então não dá pra avaliar muito. Do outro lado, o Facundo Torres eu acho super irregular. Não sei vocês, gente. Eu acho... Vocês palmeirenses podem falar melhor, mas eu acho super irregular o Facundo Torres, mas tá vindo de um bom momento, né? Tá vindo de um bom momento. O Maurício tá muito bem na temporada, muito bem. Talvez o melhor jogador na temporada pelo Palmeiras. Vocês
se vocês concordam aí, comenta aí. Mas pelo que eu tô vendo, pouco que eu vejo dos jogos do Palmeiras, o Maurício é o destaque e ele é um... E pelo que eu vejo, o Maurício não é tanto um cara... Ele cria, mas não é um cara tão criador, né? Ele é um cara que chega pra finalizar ou pra dar o último passe, né? Mas ele não é aquele cara que vai pegar igual o Garro, que acha uma bola longa. Ele sempre tá infiltrando, né? E o Vitor Roque é o Vitor Roque, né, gente? Vitor Roque... Vitor Roque é o Vitor Roque. Eu já tive várias discussões com o Vitinho aqui sobre isso, sobre o Vitor Roque. Acho ele, com todo respeito, tá, gente? Acho ele bagre, mas eu acho ele, assim como o Yuri, um cara muito esforçado, um cara que sempre tá disposto a jogar pelo time, ele sempre tá dando carrinho, ele sempre tá correndo. E ele vai protagonizar lances como quando ele tá com sorte, quando ele tá no momento bom, ele sempre vai fazer um golaço, vai fazer um gol legal. E quando ele tá no momento ruim, ele sempre vai protagonizar lances de dar risada, né? Então, acho que o Vitor Roque tá vindo ok, né? Eu acho que ele tá até tá aqui bem, né? Depois que ele fez aquele gol, né? Sem querer, né? Aquele gol contra. Ele tá vindo bem, né? Parece que ganhou confiança. Então, o Corinthians é sempre bom tomar cuidado. Eu acho que não tem que subestimar. Não importa o momento do cara. O Vitor Roque é perigoso, até porque ele corre muito, né? E o Abel Ferreira, né, gente? O Abel Ferreira, muito mais técnico do que o Dorival Júnior, e tá vindo num momento melhor, apesar de algumas instabilidades, vem num momento melhor do que o Dorival Júnior. E aí, vocês concordam? O que vocês acharam? Eu falei alguma besteira aqui, gente? 9h30 da noite, Corinthians e Palmeiras. Eu tô nervoso, cara. Eu tô nervoso. Daqui a pouco eu tô indo encontrar um amigo meu, que eu vou ver o jogo com ele. Eu tô nervoso demais pra esse jogo. Mas fazer o quê, né, cara? É derby. E eu nem falei, né? Nem prolonguei algumas figuras que eu acho que pode mudar o jogo aí. Entrando no segundo tempo, né? Ah, o zagueiro, lembrando do zagueiro que eu falei que eu achava ruimzinho, era o Mikael. Mas aqui no lado do Palmeiras, cara, eu não conheço muito assim o banco. Mas eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado com o José Lopes, né? Como que é o nome dele? O Breno Lopes. Não, que Breno Lopes. Bom, vocês sabem. Mas o centroavante, eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado, porque ele sempre tá lá pra cabecear, ele sempre tem um jogo aéreo muito forte. Se ele entrar, é perigoso. E o Alan, né? Eu acho que o Alan é o jogador mais perigoso aí, mais incisivo. Acho que no segundo tempo, pegando um Bidu cansado, é perigoso pro Corinthians. No lado do Corinthians, no banco, o banco é complicadíssimo do Corinthians. Mas eu acho que o Breno Bidon pode dar uma dinâmica legal, entrar no segundo tempo dando uma dinâmica boa. Cara, o banco do Corinthians é tenebroso, velho. É tenebroso. Eu acho que de perigo que o Dorival... Eu poderia até falar aqui, pô, mas pode colocar o Guinegão, pode colocar o Kaique, mas o Dorival não coloca. Entendeu? Então, ainda mais eu acho que nesse jogo, esse é o tipo de jogo que o Dorival vai mexer o mínimo possível, entendeu? Eu acho que vai acabar entrando o Angel Romero, o Breno Bidon e talvez o Thales Magno, né? E entre os três, e talvez o Andilleri, ele pode trocar o Bidu pelo Andilleri ali. Acho que tá legal, porque se o Alan entrar, acho que é interessante colocar o Andilleri. Mas, cara, eu diria o Kaique, né? Por ser mais incisivo, dar uma dinâmica ali de um cara mais correria, mas eu duvido que ele vai colocar num clássico Kaique ou Gui Negão. Então, entre Thales Magno, Angel Romero e Breno Bidon, acho que o único que pode tentar mudar alguma coisa aí é o Breno Bidon, né? Dando uma dinâmica melhor. Beleza, gente? Gostou do vídeo? Deixa o like, siga a página e eu vou falar, né? Vai Corinthians, mas deixa aí a sua torcida e seu palpite aí, o placar aqui embaixo, beleza? Tamo junto e amanhã a gente volta, com certeza a gente volta, eu e o Vitinho falando sobre o jogo e fazendo análise e react. Beleza? Tamo junto, é nóis e bom derby pra todos nós. Tamo junto.